Rio de Janeiro, 19 de julho de 2018. Boa noite, meus irmãos. Que eu sou nos ilumine hoje sim. Hoje nós vamos ler a 12ª carta, endereçada ao espírito Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que carinhosamente eu o chamo de Zé Rabê. Na apresentação anterior, nós mostramos os profetas Isaías, Jeremias e Daniel. E hoje nós vamos mostrar o profeta Ezequiel no viés das proposições de similitudes bíblicas com a argamassa teocêntrica, o que Ezequiel profetizou lá no exílio da Babilônia, junto ao rio Quebar, na vila de Tel Abib, perto de Nippur, na Babilônia, e que Jesus falou na Palestina, na Galileia. É essa apresentação, essa similitude, que vai enriquecer os textos, os cotextos e o contexto do livro chamado Bíblia. Para quem pesquisa, porque esse estudo, o eusoísmo, ele tem a característica de um estudo científico. Ciência da religião. Nós chamamos de o grande arquiteto do universo de luminoso. É uma expressão da linha da ciência da religião. Então, o luminoso falou com Ezequiel na Babilônia, em torno de 450, 500 anos antes da chegada do jovem Nazireu Yeshua, que é o Rabino Nazareno, o Cristo, o enviado crístico do luminoso. O luminoso falou com Ezequiel a mesma coisa que falou com Jesus. Ou Jesus, Yeshua, com João, o Batista, que é Yohanan, os dois tiveram evolução de aprendizado lá com os essênios, nos mestres rabinos essênicos. Tá? E, por acaso, esse papiro de Ezequiel esteve na mão dos essênios, igual encontraram os papiros de Jeremias e Isaías, porque Jesus fala com uma exatidão, com uma precisão, que a pessoa mal intencionada vai dizer, mas é plágio. Nós não estamos discutindo a veracidade do fato. Nós estamos enaltecendo a beleza do Velho Testamento e Novo Testamento. Côncavo e converso. Tá? Ó. Estão me vendo aqui, ó? Ó. Velho e Novo Testamento. Que, se estudados, tá? Com a profundidade que eles merecem, com o respeito que eles merecem, com a intuição, a inspiração do luminoso que o ser humano precisa ter, não dá para separá-los. Vou repetir. Não dá para separá-los. E hoje, eu me pergunto, por que o povo semítico, o povo semítico é da linhagem noêmica, Cã, Sem e Jafé. Por que esse povo semítico, o Canaã instalou
na terra de Canaã, e o povo semítico dali saiu, foi reproduzir mais em Gósen, no Egito, voltou, e eles se digladiaram. Primeiro, o próprio Noé dá uma bronca em Cã, e diz, olha, você veio primeiro, mas você vai ser escravo do teu irmão segundo. Profecia de Noé, está lá na Bíblia. Um dia eu vou trazer isso para vocês. Por que quando chega em Canaã, tem a briga de segurança e guerra? 7 povos foram praticamente dizimados. Amorreus, cananeus, fariseus, efeus, e 7 povos em Eus. Está lá, um dia eu vou trazer para você no Velho Testamento. Com a mistura do povo semítico chegando. Tá? Muito bem. Passaram milênios, vem a briga da linhagem. Abraão, Ismael, que veio para o Oriente, e Isaac e Jacó, que ficou na linhagem semítica. Continua em briga. E tem o início de Abel com Caim, que foi praticamente briga. Gente, quanto tempo tem isso? 10 mil, 15 mil, 20 mil anos? Eu não tenho precisão de números de épocas. Porque todos esses números, eles são parâmetros. Parâmetros. Tá? Eles mudam com o tempo de acordo com os achados arqueológicos, paleontológicos, antropológicos. Eles mudam. Tá? Mas são parâmetros. Vamos calcular em 10 mil anos. A litigância persiste. Muda a fisionomia de um, muda a fisionomia de outro, o palco é o mesmo, tá? O palco é o mesmo e a litigância continua. Muito bem. Então, esse estudo aqui, o eu sou isso, eu tirei da palavra eu sou. Gênesis, capítulo 3, todinho. Diga, meu povo, que eu sou o que sou e serei o que sou, para ser que sou eu. Tá? O eu sou. O eu sou isso. É para a gente aproximar isso. Aqui no Ocidente, a gente vê a beleza. Então vamos lá. Ezequiel, após ter sido levado cativo, o profeta Ezequiel se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Tel Abib, perto de Nippur, na Babilônia. Após 5 anos vivendo no exílio, Ezequiel recebeu uma chamada profética. Ele vivia em sua própria casa, onde os anciãos vinham consultar. Muito bem. Vai ter uma apresentação aqui que eu vou fazer uma aglutinação das chamadas proféticas. Chamadas proféticas. Vocês vão ver cada um de estilo. Mas o propósito é Deus, Yahvé, luminoso, chamando, fulano, vem cá, vem cá, em vários pontos do planeta. Tá? Então, aí ele fala, Ezequiel, então o Espírito entrou em mim. A manifestação da efusão do Espírito. Deus entra em você. Eu respiro Deus. Uma fagulha de mar. Entrou em mim, ele pôs de pé. Falou-me e disse, vai, Ezequiel, tranca-te em tua casa, porque a ti imporão cordas, filho do homem, e te atarão, de modo que não possa sair para o meio deles. Aí continua Yahvé. Pregarei a tua língua ao teu pároco, lá em cima. Ficarás mudo e não poderás servir-lhes de repreensão, pois são uma casa de rebeldes. Naquela região, uma casa de rebeldes. Mas, quando eu, Yahvé, falar contigo e abrir a tua boca, então lhe dirás. Assim diz o Senhor Yahvé. Quem quiser ouvir, ouça, mas quem não quiser ouvir, não ouça, pois são uma casa de rebeldes. Ezequiel foi contemporâneo dos profetas Jeremias e Daniel.
Jeremias na Palestina e Daniel junto com ele, distante um do outro. Tudo bem. Anote aí. O capítulo de Ezequiel todinho, todo o capítulo de Ezequiel todo, o capítulo 10 de João. Ezequiel lá na Babilônia e Jesus na Palestina. Então vamos lá. Eu vou ler 2 versículos do capítulo 34 de Ezequiel e 2 ou 3 versículos de Jesus na Palestina. Porque no livro de Ezequiel nós temos 31 versículos de Ezequiel. No capítulo 34 tem 31 versículos. E no capítulo 10 de João, nós temos 18, 19 versículos, aproximadamente, tá bom? Então eu vou ler mais Ezequiel para acabar junto com João, tá bom? Vamos lá. Começa Ezequiel assim. Está lá o título, capítulo 34, versículo 1 a 31. João é 1, 21, tá? João capítulo 10, versículo 1 a 21. Então está lá, Ezequiel capítulo 34, 1 a 31. A palavra de Yahvé me foi dirigida nesses termos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, pastores, assim diz o Senhor de Yahvé. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Um montão para mim, um pouquinho para o outro. Se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar o seu rebanho? Vós que alimentais com leite, vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas. Não curastes a quem está doente. Não trataste a ferida daquele que sofreu fratura. Não conduziste a desgarrada, não buscastes a perdida. Então ele está fazendo uma advertência dos pastores de Israel, do povo semítico, tá? Da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, que depois passou dos seus jamais de Israel, desse comportamento afraterno. Aí Jesus, com a inspiração luminosa que lhe era peculiar, porque tem uma outra versão. Jesus é que falava com todo esse pessoal que estava preparando o caminho da sua chegada. Essa é uma outra versão, que é tudo do rebanho dele. Sob orientação do luminoso. Aí Jesus fala assim, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas só por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então tem uma porta padrão para entrar aonde passam as ovelhas do pastor, do comandante de ovelhas. Se desviar, ele está chamando de ladrão e assaltante. O pastor que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre. Ele tem um guardião, né? Está falando de um kibutz sideral. Kibutz. Uma clã de um grupo que defende os mesmos leis, os mesmos princípios, a mesma sociabilidade. Então tem uma entrada e saída permitida. Se o pastor sai com 10 ovelhas para pastorear, ele tem que contar com 10 ovelhas. Muito bem. A este o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama suas ovelhas, uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas,
caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhece a sua voz. Então, Jesus era tão especial, a magnitude pedagógica do nosso querido Yeshua, ele era tão pedagógico que ele trazia a explanação dele no chão, para o cara entender. E se você observar, é assim que o pastor faz com qualquer cara. Mas até um chofar. Né? Muito bem. Aí vou botar Ezequiel, versículo 5. Por falta de pastor, elas dispersaram-se e acabaram por servir de presa para todos os animais do campo e se dispersaram. Sem o comando do pastor, ficaram à deriva, uma distancia da outra, e o animal predador observa exatamente quando uma pasta, ele vai lá e pega aquela que está afastada. E aquilo causa um pânico, né, no pastoreio. No versículo 6 de Ezequiel fala assim: o meu rebanho dispersou-se por todos os montes, por todos os outeiros elevados e por toda a superfície da terra, disparou-se o meu rebanho. Não há quem procure ou quem vá em busca. E aí já está generalizando o rebanho como ser humano. Ser humano. Versículo 7. Portanto, pastores, ouvi a palavra de Yahvé e eu vos asseguro. Aí eu paro no versículo 7 de Ezequiel. Aí volto no versículo 5 de João. Ele continua. Elas não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. 6. Jesus lhes apresentou esta parábola, eles, porém, não entenderam o sentido que ele dizia. Olha, Jesus estava falando uma parábola da cultura do povo semítico, do povo judeu, mas como ele não tinha o hábito de estudar os livros sagrados, os livros proféticos, até por falta de aquisição econômica financeira, porque à época a produção não era em série, então só tinha acesso quem tinha muito interesse, quem podia comprar aquele percentual. E hoje é a mesma coisa. Aí Jesus, no versículo 7, fala assim: disse-lhes novamente Jesus, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. É muito forte, né? Aí ele já está assumindo um discurso clássico, colocando em seus ombros como salvador do planeta. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E é muito bonito. É incontestável a soberania fluídica, manifesta, angelical, do Espírito de Yeshua, Jesus, o Rabino Nazareno. É incontestável. Porque ele tinha autoridade. Ele falava com autoridade. Você imagina, que aqui no Ocidente, eu vou falar uma coisa, fugir um pouquinho, mas tem que falar umas coisas que não pode deixar de ser falado. Aqui no Ocidente, aqui na América do Sul, eu fui na Europa, eu fui na América, nossa, eu fui na... Todo mundo vai na Europa e na América do Norte. Você foi no Japão? Você foi no Egito? Você foi em Israel? Você foi no Irã? Você foi na Índia? Você foi na China? Cara, de cada 100, 5 foram. Gente, economiza um pouquinho mais. Pega um avião desses, viagem coletiva, particular, ouça meu conselho. Eu fiz isso em 92, 93. Dá um pulinho ali no Egito, Israel, e depois, ou estica ou volta uma outra vez, vai na Índia.
Foi na China. Não, eu estou viajando muito. Vai na Índia. Fica pelo menos no Egito lá. É só chegar em Paris ali, ó. Descansa um dia, pá, Mediterrâneo, 4 horas você vai lá. Mas só que é na Europa, né? Na América. Aí você não. Lá você não estuda isso, ó. Lá é outro assunto. Voltemos aqui a Ezequiel capítulo 34, versículo 8. Então, no versículo 8 de Ezequiel. Ezequiel falando através de Yahvé, o luminoso. Por minha vida, oráculo ao Senhor, Yahvé, eu vos asseguro, visto que o meu rebanho é objeto de saque e serviu de presa a todos os animais do campo, por não ter pastor, pois que os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, porque apacento a si mesmo, mas não apacento o meu rebanho. Aí ele volta a mesmo, repetindo. Gente, é muito bonito, né? O ilustre desconhecido, que até então Ezequiel é um ilustre desconhecido, manifesta o Espírito de Deus nele, o enviado de Deus. E ele começa a falar uma coisa que transcende o conhecimento da época, uma teofania, uma previsão e provisão profética teofânica, direto de Deus. Aí nós vamos em João, versículo 8. Olha o que Jesus falou, olha que os escribas escreveram, porque eles apanhavam de ouvido que Jesus falou. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. É pesado, não é? Cada palavra na Bíblia, cada versículo para mim, é ouro fino. Você só entende a Bíblia se você fizer um estudo sequencial, confrontando, e cada palavra, cada versículo é ouro fino. Eu, em particular, não acredito que Jesus tenha falado assim. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Quem é que veio antes de Jesus? Vamos lá. Os profetas. Todos anunciaram num braço carinhoso, fraterno, balançando, cantando uma canção de ninar, para ele chegar na Palestina. Todos. Isaías foi cortado ao meio pelo rei Manassés. Isaías. Se você estudar o livro de Isaías, você não chama Isaías de assaltante nem de ladrão. Você não chama. Isaías é um divisor de água da Bíblia, do Velho Testamento, para a chegada da profecia de Jesus. Se você estudar a Bíblia e não estudar o livro de Isaías, e para estudar o livro de Isaías, você tem que saber tudo que vem antes, e você tem que ler o livro de Isaías no mínimo 5 vezes. Vou falar 5 vezes, confrontando, analisando, porque é uma senhora profecia. E na proposição de similitude bíblica, com a argamassa teocêntrica, eu estou arquitetando que o próprio espírito de Isaías é o próprio espírito de Yeshua. Porque quando ele fala assim, ó voz dos atalaias, ressorai uma vez só em seus chofares, para anunciar a volta do Senhor, em Jerusalém. Ele está falando volta. A volta do Senhor em Jerusalém. Só volta quem já esteve. Eu estou voltando aqui para falar a 12ª aula para vocês. 12ª carta. Carta de aula. Carta. Estou voltando. A primeira vez que eu vim aqui foi na primeira carta, dia 31 de agosto de 2017. Então estou voltando. Como é que eu vou falar na primeira carta? Oh, gente, aqui eu estou voltando na primeira carta, se ela é a primeira. Não dá para... Vamos lá. Pensar, sentir, ouvir.
e marchar nessa direção, fica fácil demais. Aí quais foram os profetas que vieram? 4 principais, mais 8 ou 9, formando de 12 a 13. Que, para mim, são os mesmos irmãos de Jesus, filho de Israel. Que, para mim, são os mesmos apóstolos de Jesus na Palestina. Então são 3 blocos, né? José, os seus irmãos, em Gósen, o Israel, Jacó, depois os profetas e depois os apóstolos. Porque, eu vou sair um pouquinho aqui do texto. Jesus fala assim, nossa, meu pai, estou sozinho, pai. É muito pesado a minha cruz. Olha só, seus irmãos estão aí, tá? Como? Vai lá que eu vou te mostrar. Aí está lá Pedro, João e Tiago pescando, né? Duro. Vai lá ver o Mar da Galileia. Vai lá, pescador do Mar da Galileia. É chamado Mar da Galileia, mas é água doce. É o degelo de Ormon e forma um lago. Porque se for salgado, seria laguna. É lago de Genezaré. Tá? Mar de Tiberíades, mar de Cafarnaum. Aí, Jesus vai lá para a beira do lago, olha assim, o luminoso falou, ó, Pedro, Tiago e André. Aí Jesus vira a Pedro, ô Pedro, siga-me. Deixe de pescar peixe, rapaz, vem pescar alma comigo. Ele falou, Pedro, ô João, ô Tiago, Alain, ele está chamando, deixa a gente conseguir. Você acha que ele ia pegar 3 caras assim de uma vez só? Do nada, rapaz. Tinha amizade espiritual. A reencarnação aí, rapaz. Reencarnação coletiva. Não é reencarnação hollywoodiana para fazer livro psicografar para vender, não. É reencarnação coletiva, rapaz. É programa de Deus para o planeta Terra. Associa José, os seus irmãos, filhos de Jacó, Israel, Isaías, os profetas, e Jesus, os apóstolos palestinos, e fecha no pacote só. É uma teofania. É uma teofania. Discute esse caso bíblico. Contesta. Isso é um absurdo, então contesta. Eu vou mostrar para você lá, quando ele pega a taça, o pão, o vinho. Ele não é vinho, pão. É José do trigo. Olha lá, taça, vinho não é pão. José é o cara aí, rapaz. Esse é o cara. Esse é o cara, rapaz. Esse é o cara. Herdeiro que nós estamos lendo aqui. É esse cara que a gente tem que estudar, rapaz. Esse espírito maravilhoso, que ele entra dentro de você e te insufla por poder da cura e do amor ao próximo. Aí ele fala no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, ele falando, se alguém entrar em mim, será salvo, então não sairá e encontrará passagens. Aí ele vai no versículo 10. Olha como é que Jesus é muito incrível. Eu não vejo Jesus bonzinho, não, tá? Jesus, para mim, era muito macho. Era uno. Ele tinha o seu lado fraterno, mas na hora que tinha que consignar a balança, ele falou assim, olha, eu não te quero, você não me convém, espero que eu venha te amar, mas agora não dá. Ele diz assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha uma vida e a tenham em abundância. Então, no versículo 8, ele falou assim, ó, todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. No versículo 10, ele ratifica, porque o ladrão vim para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha a vida eterna e a tenha em abundância. Jesus matou alguém, ele roubou alguém, ele mandava o canão. O que ele falou com o Legião? Tem hora que eu falo umas coisas como dizendo, não, esse cara é maluco. Não, vamos lá. Uma coisa lembra outra, eu tenho que repetir aqui. Ele encontrou com o Legião, aí o Legião falou assim, rapaz. Aí ele falou, Legião, o Legião estava manifesto no rapaz, que possuía o rapaz. Assim como o Senhor luminoso manifestou em Ezequiel, o maligno manifesta na pessoa. Esses crimes bárbaros que você vê por aí, não é só a pessoa humana que faz, não. Tem ali uma acoplagem que a gente não enxerga. Aí ele falou, Legião, conversando com o Legião, ó, não diga para eles que eu estou aqui. Não diga.
porque senão eu não vou cumprir a vontade do luminoso. Aí o Legião falou, então tá, se você é o tal, me tira daqui. Saia. Quando ele tirou o Legião daquele jovem, aquele processo, ele tirou o espírito de Legião com toda a sua legião, por isso chama Legião. E manifestaram esse espírito nos corpos. Essas alturas ele está do outro lado de Jerusalém. E os porcos precipitaram na água. Ele não podia falar assim, Legião, caramba, você está mal, hein, cara? Que caminho tu pegou, rapaz? Você sabe que não vai te levar o pai aí. Aqui, ô João, Pedro, Tiago, aqui, vem cá. Eu estou te apresentando, Legião, esses aqui são os meus apóstolos, meus discípulos, tá? Discípulos depois, mas meus apóstolos são os principais, João, estão mais próximos de mim. Eu chamei primeiro, eu tenho mais aproximação. Daquela época, você lembra, Legião? Lá do Egito, tá assim. Ele falou, Legião, vem comigo, cara. Vem na minha Legião aqui. Muda o seu nome. Não, o Legião não estava preparado no momento. Então ele fez manifestar os porcos, e os porcos batizaram na água. Naquele momento ele batizou os espíritos, Legião e a Legião. Aí que está o batismo de Jesus, rapaz. Você nunca pensou nisso, não? Ou você acha que ele expulsou o Legião e disse, não te quero, vagabundo. Eu vou te pôr no inferno. Você nunca mais vai se errar. Para com isso, rapaz. Jesus perdoa todo mundo. Deus perdoa todo mundo. O estado de inferno é um estado transitório, não é eterno, não. E ele batizou, sacrificou os porcos, a ponto do proprietário dos porcos, tire esse som da minha cidade, me deu um prejuízo danado. Jesus não ressarciu o cara dos porcos, não. Se ressarciu, não está na Bíblia. Ele estava fazendo uma missão muito mais do que criar porco. Ele deve ter dado porco, deve ter dado, não, ele deu. Se ele jogou 40 ali, não se sabe o mundo certo, ele deve ter dado 400 na reprodução dos porcos, porque ele abençoou aquele momento que o criador de porcos serviu para ele batizar os espíritos da legião. É um batismo, rapaz. E quanto que ele cobrou para esse batismo? Quanto que os legiõezinhos pagaram para receber o batismo de Jesus? Quantos anjos estavam ali? Vai, meu filho, aqui é água sagrada. É desta água que vem o Jordão, que vai lá para o Mar Morte. Isso aqui é uma água sagrada. Que coisa extraordinária, rapaz. Isso é uma teofania. É uma revelação teofânica para você, mas não é para vender porque você falou, que você sabe, porque o meu Deus vai te salvar. Isto é conversa fiada. Isto é conversa fiada. É maldição, usando a palavra de Deus. É maldição. É tradição. É coisa de homem interessado em dinheiro. O pai me deu esse corpo aqui, rapaz. Isso aqui tem trilhões de céus. Ele falou assim, João, aqui, ó. Tem um momento aqui que eu pagar aqui em cima, hein, cara. Te deu 1 trilhão de céus. Ele me deu de graça, rapaz. O meu espírito que está falando nesse corpo. Aí vem um filósofo. Pega um cadinho aqui, pega um cadinho ali e tal. Aí monta um cadão. É um cadão. Passa um cadeadão, um cadeado, né? Põe uma chapa aqui, né? Uma chancela. Não. É um pau. Para com isso, rapaz. Abre teu cadeado, rapaz. O mundo é de todo mundo. E Deus é soberano, rapaz. Deus quer falar para tudo. Vai chegar garoto de 10, 12 anos, dando um banho da gente. E essa palavra que eu, de ficar preso, bizarro, para poder aprender para você, rapaz. Que isso? Que deslealdade, o amor de Deus com a humanidade. Que deslealdade. Então vamos lá. Aí Ezequiel fala no versículo 9. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra de Ezequiel. Olha Ezequiel, hein? Aí ele vai para o versículo 10, Ezequiel. Assim diz o Senhor, eis-me contra os pastores. Olha, contra os pastores. Das suas mãos requererei prestação de contas a respeito do rebanho
e os impedirei de apacentar meu rebanho. Se nós, eu não, quando sou pastor, eu não tenho essa cultura teológica de pastor, eu sou um biblionauta, eu sou um autodidata, mas se os pastores que se denominam pastores não tiverem levado o rebanho com amor, quando desencarnar e perder esse corpo, lá tem um julgamento, hein? Tem um julgamento. Se prepare. Desse modo, os pastores não tornarão apacentados a si mesmos e vai voltar para eles. Porque a abundância que é dada, ela é retirada. Isso é lei. É limpíssimo. É Jesus, não é limpíssimo. Jesus obedeceu às leis de Deus, é lei de Deus. Livrarei minhas ovelhas da sua boca e não continuaram a servir de presa. Aí o pastor vai pegar as ovelhas, que delas ele fez um manancial de dinheiro para si mesmos. Eles vão perder as ovelhas, vão perder a credibilidade de pastor e vão ficar à beira do caminho chorando. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus! Aí ninguém respondeu, meu Deus, cadê minhas ovelhas? Cadê meu rendido? Meu Deus, o meu dinheiro sumiu, ninguém me ouve mais. Aí vai ser uma legião da vida. Vai ser uma legião da vida. Aí no Ezequiel 11 ele fala assim: com efeito assim diz o Senhor Yahvé, certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei. Aí Yahvé tira o pastor, para não, essas ovelhas eu emprestei para vocês pastoreá-las, vocês traíram as suas ovelhas e me traíram. Então as ovelhas eu tiro de vocês. O cara vai ficar sozinho. Preso dentro dele. Todo mundo sabe o que é uma prisão. Não precisa nem falar, né? Nosso ex-presidente está sabendo o que é uma amargura de uma prisão. Prisão é a maior condenação penal de tirar o cara do convívio da sociedade. Isso é ali, o ser humano. E quando chegar em cima é uma outra lei, mais séria e mais severa. Aí Jesus fala assim, isso aqui é muito lindo, né? No 10 ele fala assim, olha só, o mesmo cara, hein? O mesmo espírito, o mesmo corpo, o mesmo profeta, o mesmo nazareno, o mesmo rabino. Ele diz assim, um ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele está falando do pastor, que é ladrão, que mata e destrói. Aí ele diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus não fez isso no final da sua carreira de seu missionário? Ele não deu a sua vida para a humanidade e dizia, olha, eu não vou levar o seu pecado comigo, mas eu quero te dizer que até aquilo que você pagou, você tem uma chance de restituir. Porque, gente, vou tirar essa da cabeça. Não, porque Jesus levou os meus pecados, agora eu sou pecado. Mentira, rapaz, teu pecado continua crescendo. O que está dizendo? Que ele cresceu em você um fogo para você despertar. Não peques mais, o que você pecou, converta em bondade. Para limpar a água suja que está no teu balde. Você pega um balde sujo e pega 40 baldes de água limpa. Um balde, 10 baldes. Vai contando. 1, 9, 10, 11, 15, 20. Quando chegar no balde 40, limpo. Essa água está limpa também, porque assim que é a purificação. Você tem que pegar a água, purificar com amor, com oração, com fraternidade. Aí quando ele vai voltar, tá? Quando? Ninguém sabe. Como? Ninguém sabe. Ele diz, olha, nem os anjos, os serafins, nem eu, só o Pai luminoso. Só ele que sabe. Ele vai voltar. Aí ele diz assim, no versículo 12 de Jó, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. Porque tem medo do lobo no meio também. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as suas ovelhas. No versículo 13, fala assim, porque ele é mercenário e não se importa com as suas ovelhas. Repete. Aí lá no Ezequiel 11, ele diz assim,
Com efeito, assim diz o Senhor Yahvé: certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei. Olha Jesus repetindo, cara. Mas até verbo, concordância, é a mesma expressão. Como o pastor cuida do seu rebanho, quando está no meio das suas ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde se dispersarem em dia de nuvem e de escuridão. Ele vai lá com a vida dele e pega, rapaz. Porque quem ama, dá a sua vida. Sério. Aí no versículo 13, Yahvé fala para Ezequiel: traslei dentro os povos, reúne-las-ei dentro das nações estrangeiras e reconduzi-las-ei para o seu solo, apacentando-os sobre os montes de Israel, nas margens irrigadas dos seus ribeiros e em todas as regiões habitadas da terra. Então ele está generalizando as ovelhas como seres humanos. Vocês me lembram, mentalmente, para não esquecer, esses dois versículos estão atrelados a Deuteronômio 22, 1, 4 e a Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 10 e 37. Então, nessa proposição, eu peguei 4 livros. Deuteronômio, Lucas, Ezequiel e João. 4 livros, que falam o mesmo assunto. Aí João, ele no livro de João, versículo 14, fala assim: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Ele repete. Na Bíblia, há muita repetição. Esse método vem lá no Oriente Médio. É um método verbal. Tá? Repete assim. Aí em 15 ele fala assim: João, como o Pai me conhece, aí já está se referindo ao luminoso. Ele está tendo o Pai como o pastor dele, né? Aí ele é a ovelha do Pai. Como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Cara, é simples demais. Para que tanta confusão? É simples demais, gente. Não raramente eu pego a televisão e vejo litigâncias midiáticas, né? De um com outro. Para quê, gente? Esses 4 pastores que eu vou falar, que eu falei, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, pelo menos dentro da Bíblia, ó, Bíblia de Jerusalém, ó, e aqui, ó, a Bíblia judaica, e aqui a Bíblia de João Ferreira de Almeida, tá? Tem briga não. Se tem, está escondido. Não veio na Escrita Sagrada. Muito bem. Aí no Ezequiel 16, Yahvé continuou falando com Ezequiel: buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, pensarei que estiver fraturada e restaurarei a que estiver abatida. Quanto a gorda e vigorosa, guardá-la-ei e as apacentarei com justiça. Então está se preocupando com a periferia. Quem conhece a periferia de uma cidade sabe quanto sofrimento tem ali. Aí ele vai no versículo 17. Yahvé, quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Yahvé, eu que julgarei entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Tá? Porventura vos parece pouco passagem no melhor pasto, mas ainda pisais o resto do pasto com vossos pés? E as ovelhas onde passaram pisado pelos vossos pés e beberam turvado pelos vossos pés? Ele ainda está questionando. Caramba, você pisa lá no lama, onde ela bebe água, mistura água com barro. Não é que passa a mão não, mas o ideal é água cristalina, água pura. O barro existe, dá uma mistura. Nós somos a mistura de água e barro. Ele quer dizer que a ovelha tem direito de beber água limpa. E os caras da pisam e borram a água. Aí eu volto em João capítulo
versículo 18 e 19. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregar e o poder de retomar. Esse é o mandamento recebido do meu Pai. Porque Jesus, ele está falando da vida dele. Ó, por isso o Pai me ama. Lá ele fala o seguinte, ó. Tenho ainda outras ovelhas, que não são deste redil. O que é o redil? A Palestina, planeta Terra. Então tem outro lugar que tem ovelha. Então subentende-se que tem outra vida em outro lugar, ou de outro planeta, né? De outro país do mesmo planeta. Você que não quer acreditar que tem vida em outro planeta? Então o Yeshua teve na Palestina, né? O Cristo da Índia, né? São os Cristos, né? O grego inventou a palavra Cristo. Eu quero saber a época que o grego inventou a palavra Cristo, se ele copiou de Krishna, que é Adam. O Adam. É o Adão grego. O Ava é Eva grego. São palavras modificadas. Então, Krishna, Cristo, quer dizer, nós estudamos a Bhagavad Gita, nós sabemos mais ou menos que época viveu Krishna com Arjuna. Quer saber? Eu vou lá. Que época foi criada a palavra Cristo no mundo grego-romano. Muito bem. Aí ele está dizendo, por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Aí ele volta assim, ninguém tira a vida dele, mas eu o dou livremente. Tenho o poder de entregar e o poder de retomá-la. Esse é o mandamento recebido do Pai. Aí já está falando a vida dele. Ele tem tanta intimidade com o Pai luminoso, que ele entra no auge do êxito de Deus e transmite a vontade de Deus. Gente, vamos explicar melhor esse discurso que cursa aí quase 2000 anos. Jesus é o intérprete de Deus. Ele é uma fagulha de Deus. Você é uma fagulha de Deus. Eu sou a fagulha de Deus. Jesus não é Deus. Gente, é só modificar, explicar melhor. Maria é mãe de Jesus, ela não é mãe de Deus. Porque Jesus não é Deus. Então ela é mãe de Yeshua. Ela é mãe de Jesus. Jesus é o intérprete de Deus manifestado no corpo humano com a divindade igual Deus manifesta numa galáxia, tá? Universo. Tá bom? Mais ou menos assim que você entender. Então não confunde. Jesus é o enviado de Deus e Deus é o Deus do universo. Quantos Cristos tem espalhado por esse universo? Cada planeta tem seu Cristo. Foi essa a revelação que eu recebi em 1988 do Centro Espiritualista de uma clínica chamada Clínica Médica Cordovil, do Marte Cordovil. E em 1988, tem 30 anos que eu estou cursando com esse discurso. Aí, quando ele falou assim, houve novamente uma cisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos diziam, aí os judeus, né, sem capacidade de entender, de aceitar, ele tem um demônio, ele está delirando. Por que o escutais? Outros diziam, não são endemoniados, não. Essas palavras, porventura, o demônio pode abrir os olhos do cego? Não pode. Tem que estar abrindo os olhos do cego. É muito lindo, né, gente? Olha a similitude. Eu sei que os pastores conhecem isso. O capricho aqui é parar para explicar um por um, e cada explicação ela me leva a uma outra parte do livro da Bíblia. Tá? Aí, o Ezequiel fala assim, no versículo 17, quanto a vós, minhas ovelhas, sinto o Senhor aberto, eis que julgarei entre ovelha, carneiro e bode. No 18, porventura vos parece pouco, afastados do melhor passo, mas ele pisados, e tal. As minhas ovelhas hão de passar o pisado pelo vosso pé. Falar no versículo 20 de Ezequiel. Ele fala o seguinte, pois bem, assim diz o Senhor em Yahvé, eis que julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Visto que empurraste com os ombros e com os lados
encomiaste as ovelhas abatidas a ponto de afugentá-las para longe. Porque ele diz, a velha abatida, deixa morrer aí, deixa morrer de fome. Aí eu vou levar vocês lá. Eu vou levar lá vocês onde Moisés tem uma passagem, caridade com o próximo, e que Jesus repete a passagem lá em Lucas. Aí ele fala assim, 22 de Ezequiel, eu mesmo trarei a salvação ao meu rebanho, de modo que não mais sejais saqueada. Sim, eu mesmo julgarei entre o movido do outro. Aí Yahvé tomou pastoreio. Não, você não me é fiel. Você vai ficar aqui, você vai ter sua punição. As ovelhas que eu te prestei, então elas aqui. Você não é de tomar conta das ovelhas. Aí, na história, se ele é demônio ou não, eu dei uma saída aqui, fui lá em Lucas 10, 34. Jesus falou assim, eles questionaram, Jesus respondeu, não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Na vossa... Mas Jesus é engraçado. Jesus tem hora que ele não simplificou não, tá, gente? Isso é uma observação científica, tá? Ou não era para simplificar, ou ele sentia-se bem falar para quem não entendia que a voz dele fosse única. Isso é um questionamento de pesquisador. Ou ele falou, não vou dar pé aos apóstolos. Aí eu fui em Salmos. Anote aí, casa, o livro Lucas, capítulo 10, versículo 34, o livro de Salmos, capítulo 82, versículo 6. Aí o salmista fala assim, eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Porque nós temos a imagem de Deus, a sua semelhança e espírito deste corpo. E com relação às ovelhas, como o tempo hoje vai ficar um pouco puxado, eu vou dizer para vocês onde vocês vão buscar. Caridade com o próximo, livro de Deuteronômio, versículo 22, capítulo 22, versículo 1 a 4. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 1 a 4. Caridade com o próximo. Moisés fala de você tomar conta do gado, do pastoreio. Jesus é extraordinário, os profetas também. Eles tiraram desse contexto do Pentateuco de Moisés e transfiguraram numa observação mais à frente. Ezequiel, Jeremias, Isaías e depois Jesus. Aí ele vai lá, pega a parábola do bom samaritano e converte em 3 seres humanos. Que é o sacerdote, o levita e o samaritano, caído à beira da estrada de Jerusalém para Jericó. Similitudes bíblicas, proposições de similitudes bíblicas com a argamassa até o centro. Aí você vem dizer assim, mas João, já ouvi isso. Hein? Ô João, cara, você tá andando muito lá para trás, rapaz. Você está andando de marcha ré. Isso, o Velho Testamento já era. Então, se o Velho Testamento já era, o Evangelho de Jesus também já era. Porque Jesus tirou de lá. Estou aqui mostrando, rapaz. Estou mostrando para engrandecer o Evangelho de Jesus, para engrandecer o Velho Testamento, porque é o mesmo Deus que fala. Eu vou mostrar aqui, ó. Hoje eu vou ler uma surata daqui, ó. O Corão. Eu vou ler uma surata para você, vou fechar com uma surata. É o meu Deus, rapaz. Aí vamos lá. Agora é só Ezequiel, de 23 a 31. Eu suscitarei para eles um pastor que os apacentará. E a saber, o meu Davi, eles os apacentará. Ele lhes servirá de pastor. E eu, Yahvé, serei o seu Deus, e meu servo Davi será o príncipe. Entre eles, eu, Yahvé, o disse. Mas aqui, rapaz, Davi já tinha vindo.
Ele está fazendo a similitude de Davi. Quando Samuel ouviu a orientação para ir à casa do sacerdote Jessé, Jetro era sogro de Moisés. O sacerdote Jessé, quando ele viu os filhos de Jessé, esse, não. Você não tem outro? Ah, tem. Era o Davi. O Davi tem um problema de linhagem familiar na linhagem de Davi, com a mãe dele, que Davi sofreu bullying. Se você estudar o costume da cultura do povo semítico, Davi sofreu bullying, ele foi criado na periferia da sua própria família. Depois eu vou trazer da pesquisa que eu apoio na internet, de teólogos, arqueólogos, e que eu estudei, eu vou fazer um bojo para mostrar para vocês a importância do Davi na linhagem de Jesus. Porque quando o pessoal lá diz, Rabi, da linhagem de Davi, cara, como é que você vai saber que é da linhagem? Se você estudar o Velho Testamento, você sabe. Se você estudar, e você estudando, você tem argumentação teológica, teofânica, teofórica. Tem argumentação. Você não discute. Bíblia não se discute. Eu não vou parar num versículo de Paulo, porque eu vou explicar por que eu falo que Paulo tem hora que ele profanou a profecia. Vocês vão ficar... Caramba, eu vou mostrar como Paulo profanou uma profecia. Porque tem hora que Paulo, ele, infelizmente, excesso de vigor, de emoção, de inspiração, ele achou que ele escrevendo ele era o máximo da sua contemporaneidade. Mas ele não conheceu a fundo o povo semítico, não. Paulo não conheceu a história do povo semítico. E eu vou mostrar por que ele não conheceu. E se ele tivesse conhecido, ele não escreveria uma coisa que eu vou mostrar. Ele escreveu uma coisa aqui, e lá na frente ele contradiz a coisa que ele escreveu. Só que a contradição dele é maior do pequenininho que ele disse aqui. Porque ele perdeu o quê? O fio da meada, ele perdeu o viés. Aí veio um pastor e tal, disse, não, porque Paulo falou aqui. Não, mas não é um versículo que fala de historicidade, não. Você tem que fazer um acompanhamento de quantos falaram a mesma coisa em lugares diferentes, que não se conheciam, e conjunto de uma verdade propositalmente verdadeira. Isso que é pesquisa científica. Você aprende lá. Na universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aí depois dá um pulinho no sono em Júpiter, fala com os mestres siderais de Júpiter. Cara, eu estou na Terra. Você me é convidado, ainda não assistindo lá da Terra. Você vai vir uma vez por mês do teu sono, eu mando o guardião de apanhar. Aí você vai lá e apanha, faz a informação de lá e vem da tua terra. É difícil isso? Muito bem. Aí diz Ezequiel 24. E eu, Yahvé, serei o seu Deus, e meu servo Davi será o príncipe dele, e Yahvé os disse. Concluirei com eles uma aliança de paz, extirparei da terra as feras, de modo que habitem no deserto em segurança e durmam dos seus bosques. Nós vamos ter um planeta de paz, que é a nova Jerusalém. Jerusalém, rapaz, a história de Jerusalém ela é dramática. Mas vai chegar uma hora que a Bíblia falar assim, basta. O Uno, vai descer ladeira abaixo. Não vai ficar para ninguém. Alô, Yerushalayim. Viram? Cidade. Shalom, shalom, paz. Yerushalayim, cidade da paz. Yerushalayim, cidade da paz. Aí 26, versículo de Ezequiel.
Deles e dos arredores de minha colina, eu farei uma bênção, farei cair uma chuva no tempo certo, uma chuva abençoada. Ele não fez chover na Copa do Mundo, rapaz. Que é a natureza, abençoa aquela paz, através do futebol. Olha a chuva, você sabe que a chuva naquela hora, naquele momento, caramba, aquela festa, vou para casa, mas não perder o viés, não foi, não vou para lá, vou para cá, vou malhar o gramado, aquele negócio ali. Cara, tem anjos direcionando. O Elias não falou? Vai lá, Elias, esse cara sabeu. É o chuva. Abre o tiro aqui que eu quero chuva aqui, tá? Ele não teve aparelhinho de Elias, vai lá, Elias, rapaz. 27, versículo de Ezequiel. A árvore do campo dará seu fruto, a terra produzirá sua fafa, e eles estarão seguros em sua terra e saberão que eu sou Yahvé, quando eu quebrar as varas do jugo e os libertar da mão dos que os sujeitavam. 28, eles não voltarão a servir de presa às nações, e as feras não os devorarão. Habitarão tranquilos sem que ninguém os amedronte. Versículo 29. Proporcionar-lhes-ei uma lavoura formosa de que não voltem a ser colhidos pela fome na terra, nem voltarão a sofrer a afronta das nações. Versículo 30 de Ezequiel. Eles saberão que eu, Yahvé, estou com eles, e que eles constituem meu povo, a casa de Israel, oráculo do Senhor Yahvé. Versículo 31. E vós, minhas ovelhas, vós sois o rebanho humano do meu pasto, e eu sou o vosso Deus, oráculo do Senhor Yahvé. Meu Deus do céu, é muita força. E para fechar nesses minutos finais, eu vou lá em Deuteronômio, quando Moisés, no deserto, fala assim, caridade com o próximo, versículo 22, capítulo 22, versículo 1 a 4. Olha o que Moisés fala. Se vires extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te desviará deles, sem qual os reconciliarás a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não reconheceres, leva-nos para a tua casa e ficarão contigo, até que teu irmão venha procurar, então nos restituirás. Assim farás também com o seu jumento, bem como com as suas vestes, com toda coisa que o teu irmão tiver perdido, e tu achares, não poderás desviar deles. Se vires jumento ou boi de teu irmão caídos no caminho, não te desviarás deles, sem qual tu ajudarás a levantá-los. A gente aprende no hebraico bíblico que Moisés tinha um coração ouvinte. Ele amava a voz de Deus. Este homem, essa graça desértica, esse espírito luz, que veio levantar o povo semítico, lá em Gósen, lá no sul do Egito, por orientação do luminoso, em frente ao Monte Horebe. Vai lá, põe meu povo que me clama, e leva ele à terra prometida. Porque esse lugar onde tu pisa é santo. Todo lugar que a gente pisa, mas aqui a gente tinha uma santidade especial. A sacralização do Monte Horebe. Quando ele chegou a receber os 10 mandamentos, cara, você tem que ter olho para ouvir, né? Tem o olho para escutar, para ouvir no coração, né? Aí os caras que não gostam do Velho Testamento, né? Diz, não, Moisés não quer contar. Não, Moisés. E o Deus do Velho Testamento é iracundo. Não, era um Deus fratricida, matador. E da terra e pelo quero Deus. Desconhecimento. Ignorância. Ignorância que eu falo é falta de conhecimento. Pegaram Yeshua, do Oriente Médio, deram uma exília na Grécia e Roma, trouxeram para a Europa toda, para a América do Sul, e hoje há um endeusamento de Yeshua e um endeusamento de Jeová. Endeusamento de Yeshua e endeusamento de Jeová. É o que se vê. Aí, para você ver como tudo está em similitude, Jesus estava na sinagoga, e aí ele foi perguntar lá, né, que era permitido na sinagoga, no dia de sábado, depois da exposição do rabino. Olha a cultura do povo semítico. O rabino sabia
Mas ele queria que o assistente soubesse, a plateia. Aqui tem alguma dúvida? Qual é o primeiro mandamento? Quem sabe? Aí Jesus levantou. Não. Aí Jesus levantou, se é doutor da lei, para o perguntar, diz, mestre, que para em perder a vida eterna? Perguntou Jesus, que está escrito na lei. Como lês tu? Respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus simplificou. Isso daqui, ele falou assim, amai uns aos outros como eu vos amei. Ótimo. Isso é que Jesus falou, mas o mandamento maior e principal é isso daqui. Se amar a Deus em todas as circunstâncias, a você mesmo e ao próximo como a ti mesmo. Você veste a camisa do próximo. Aí, tornou Jesus respondeu bem, faz isso, viverás. Aí o rabino, que sabia, ele era rabino, está na sinagoga. Ó, a Torá na mão. Gol da Torá. Pergunta assim, vem cá, e quem é o meu próximo? O rabino perguntou Jesus. Jesus, quem é o teu próximo? Você está aí. Quem é o teu próximo? Aí Jesus abre a parábola do bom samaritano. Aí que extraordinário, né? Ele pega 3 personagens. Um sacerdote que sabia tudo da Torá, o levita que era o responsável por todo o cenário para o sacerdote pegar, que aprendia de tanto ouvir, e um samaritano que tinha briga geopolítica. O povo do sul, as tribos de Judá e Benjamim, e o povo do norte, as outras das tribos. Tinha briga geopolítica. O sul cultuava Yahvé em Jerusalém. E o norte cultuava Yahvé no Monte Perazim. Quem estava lá no norte não passava no meio de Samaritano. Jesus passou, mas dava volta. Você já pode ser problema do povo semita que brigou entre eles. Esse é um assunto que no momento a gente não vai perder tempo agora. Mas é importante saber. Aí Jesus para que o viajante vinha de Jerusalém para Jericó, descia, quem vai lá sabe, Jerusalém estava no alto, Jericó está aqui, e ele foi saltear. Aí passou numa carruagem, um sacerdote, todo paramentado, olhou o cara ensanguentado, e aí fez que não viu. Logo após o sacerdote, a carruagem do levita, viu também o acidentado. Não, o sacerdote não viu? Também não vou ver lá. Então o cara, ai meu Deus, pelo amor de Deus, me roubaram. Ai, eu estou todo machucado, pelo amor de Deus. Aí vinha uma carruagem do samaritano. Por que ele escolheu o samaritano? Porque ele sabia que tinha uma briga geopolítica. Jesus não sabe lá. Você tem que entender até a escolha dos personagens na sua parábola. Aí veio o samaritano, o que houve, meu irmão? Ah, rapaz, quem é você? O que houve, meu irmão? Não, rapaz, eu vim me saltar, você está vendo, eu estou sem nada, não é o mesmo que acontece, ensanguentado, ó, me roubaram, me mataram, não, entra aqui na minha carruagem. Aí o samaritano pegou o caído no estado, pôs a carruagem, ele levou na primeira hospedagem. Falou com o dono da hospedagem, ó, toma conta desse cara, que eu tenho que ir lá em Jericó resolver um problema. Vou te dar 2 denários, na volta, você me diz quanto falta que eu completo. Pronto. Jesus fechou a questão da palavra, né? Aí ele virou para o mestre rabino. Você imagina, cara, isso tinha que ser repetido, essa cena, né? O Jesus até então era um sociólogo intérprete, questionador, e estava quebrando paradigmas. Ele ainda não era conceituado por Cristo, não. Aí ele virou para o rabino e falou assim, qual dos 3 lhe parece? Eu estou agora, olha, Jesus é muito folgado, né? Eu chamo isso de intrepidez, uma folga sem mensuração. É imensurável. Ele fala assim, qual dos 3 lhe parece o mais próximo do caído na estrada?
como o rabino era do grupo sul, Judá Benjamim, ele não falou o nome de samaritano. Vai lá na Bíblia. Se falou, o escriba omitiu que ele tenha falado. Aquele que teve compaixão com aquele que estava caído no meio da estrada. Aí Jesus falou, então vai tu, cara, e faz o mesmo. Ele já sabia que aquele rabino estava fazendo isso. Vou trazer Jesus para a época de hoje, rapaz. Mande Jesus desacatar o Papa para ver onde que ele vai. Desacatar, Papa. Desça desse seu auro metálico aí, Papa. Tira essa tua manta aí, rapaz. Vão lá para Oreb. Eu vou te mostrar, Moisés, materializando a força da natureza. Papa, não, Jesus, na Grécia, na Roma. Que é isso, Jesus? Ele não vai, rapaz. Eu estou falando, Papa não é o João o Papa Francisco Cortei, não. Qualquer Papa. Não vai. Vai na periferia. Vai lá, rapaz. Vai se despir. Tem muito auro metálico no meio do Evangelho de Jesus. Muito auro metálico. Você sabe o que eu estou falando. E vai lá falar com os pastores. Por que você desviou meus ovelhas? Me dá todo esse dinheiro que vocês caras. Não dou. Me dá todo esse dinheiro aí, rapaz. Não é isso que eu vou ter que fazer, não. Esse Jesus, eu não aceito você, eu não aceito esse Jesus que levou meu dinheiro. E vai lá no Kardec. Eu sou da turma do Kardec. Ô Kardec, aqui, ó, eu faço milagre na rua, Kardec. Eu falo, ó, Senhor, não, você é o médico desajustado. Ih, rapaz, você está com o obsessor lá. Você tem que ir lá para o quartinho escurinho, rapaz. Tem que fechar os olhinhos, apaga a luz, aí recebe. Aí, não, mas eu não preciso disso. Não, na minha doutrina é assim, porque eu fiz assim. Fala sério, gente, tem que acabar com isso. Quando Jesus voltar, ninguém vai aceitar Jesus. Agora, como ele mesmo sei. Vem de óbitos, vai materializar. Do jeito que subiu, ele vai descer. O seu filho é materialização, não é ressurreição, não está em carne. O que ressurge não é a carne, é o espírito. A carne perece debaixo da terra. Então não é ressurreição da carne, é ressurreição do espírito. Esse discurso tem que ser atualizado, cientificamente, só não tem nada demais. Primeiro, Maria, mãe de Jesus. Jesus é enviado de Deus. Deus é o pai e mãe dos universos. Então Maria não é mãe de Deus. Não tem nada demais. E a ressurreição é do Espírito, não é da carne. E a reencarnação não é a ressurreição. É um outro procedimento. Quando eu morro, deixo meu corpo aqui, e o meu espírito vai nascer no nenenzinho, no outro corpo. Eu estou reencarnando, eu estou tomando outra carne. Cara, ficou fácil, não ficou? Então vamos lá. Maria, mãe de Jesus. Jesus não é Deus. Jesus é enviado de Deus. É a manifestação da vontade de Deus. Tá? 2. O que ressurge não é a carne, é o Espírito que está na carne. Não é a carne do Espírito, é o Espírito que está na carne. 3. Quando aquela carne morre para pegar na terra, vai lá exumar um corpo. 4 anos depois, para ver se você vê carne. Não tem mais carne. Até o osso está esfarelando. Tem osso, mas aos poucos vai sumindo. Aí, aquele espírito que estava ali está no mundo espiritual. Aí ele manifesta num outro corpo, numa outra gravidez. E ele manifesta na sua epifania. No lado epifânico da coisa. Na sua teofania. Gente, no mundo da religião continua a mesma coisa. É só ajusta. O som está assim. Ajusta o som. A humanidade vai entender muito mais. E carisma, não estou falando demais não. Está aqui na Bíblia, eu mostro. Está aqui na Bíblia. E para fechar, que o anjo Gabriel visitou Muhammad Ali. Na primeira surata, no primeiro capítulo, Surado al-Baqarah, na surata
ele fala assim, ó. (87), tá? No capítulo 1, parte 1, Al-Baqará, na Surata 87, fala assim: olha que o Alá, que é representante de Deus, né? O mesmo Deus, fala assim: e com efeito concedemos a Moisés o livro. Se ele revelou 1500 atrás, foi Jesus, e Moisés veio, ele está falando de 1800 anos, mais ou menos, da chegada de Moisés com Muhammad Ali. Ele diz assim: e com efeito concedemos a Moisés um livro, fizemos seguir depois dele os mensageiros, os profetas. Olha que o Espírito falou através de Muhammad Ali, quando ele manifestou em Muhammad Ali. E concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências. E amparamos-no com o Espírito Sagrado, que é o Espírito Santo. Então Jesus veio amparado pela falange do Espírito Santo. E será que cada vez que o mensageiro vos chegava, com aquilo que vossas almas não se apaixonavam, vós vos ensoberbecieis? Então há um grupo desmentidos e há um grupo matáveis. Cada vez que vê o mensageiro, cria-se uma clã. Aquela clã se fecha e ela acha que a verdade só está ali naquela clã. Vamos romper, vamos, né, os anéis, as Olimpíadas, ficar unido em paz. Então esse é o estudo, ó. Tradução do Bíblia de hebraico. Eu estou com a Bíblia original hebraica, estou aprendendo a estudar. Aí depois veio Muhammad Ali, tá? Aí vem as duas Bíblias, de Jerusalém e a de João Ferreira de Almeida. E aqui a codificação da doutrina dos Espíritos. Ainda tem o livro de Buda, tem o livro de a Bhagavad Gita. E hoje tem a astrofísica. Tem a astrofísica. Estou brincando? Cara, é fácil demais. Dá para aprender? No meu entender, dá para aprender. Essa é a proposição de similitudes bíblicas com a argamassa teocêntrica do futuro livro que vai chamar Eu Soísmo. É mais um ismo dentro de Eu Sou. Não é doutrina, não é religião, não é revelação. É uma explanação para a lucidez daqueles que não podem ter esse, né? Isso aqui custa caro, gente. Não é qualquer brasileiro que pode comprar isso aqui, não. Tá? Na retaguarda tem mais de 400 livros de pesquisa. São 35 anos que eu estou fazendo isso. É só para mostrar para você. Eu estou te dando uma pista. Vai lá e estuda. Cara, o João falou uma coisa tão bacana. Gente, aí vai vir um pastor mal intencionado. Não estude, senão que está com demônio. Não tem reencarnação, não. Eu vou mostrar que tem reencarnação. Mas não é a reencarnação a palavra que Allan Kardec inventou, não. Porque o Allan Kardec criou a palavra reencarnação é para ficar fácil para entender, como pedagogo que ele era. A reencarnação não existe porque ele criou a palavra reencarnação. Hoje, o consciente coletivo, não. A reencarnação é porque a reencarnação existe. Não é a reencarnação que existe porque a reencarnação já existia. Foi o que Jesus falou com os judeus. Vem cá, no sábado não faz nada? Não. No sábado para descansar. Está lá na lei, não sábado para descansar. Mas Jesus não estava trabalhando, ele estava pregando. Ele falou: olha, quer saber uma coisa? Do sábado eu sou o Senhor. Olha o que Jesus falou aí. Quer saber uma coisa? Do sábado eu sou o Senhor. O sábado veio para o homem, não o homem veio para o sábado. Olha que filosofia, rapaz. Aí o outro fala: mas vem cá, você fala que viu o pai Abraão, como se você não tem 50 anos? Porque cultura lá e viu o pai Abraão depois de 50 anos, que era muito tempo de vida. Aí virou para o povo e falou assim: olha, antes que Abraão existisse, eu já era. Preste bem atenção. Antes que o pai Abraão existisse, eu já era. Então ele estava dizendo que ele tinha uma missão antes da chegada do espírito de Abraão, que é o patriarca. Esses patriarcas vêm para preparar a civilização de um planeta, de uma cultura do homem inteligente do planeta. Porque nós temos a tarefa
é da origem de Noé. E Noé é da origem de Sete. E Sete substituiu Abel porque caiu na tua Abel. Isso aí é uma simbologia de você entender um princípio de uma coisa que ninguém sabe, o princípio principal de uma coisa. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Pega um copo com água na casa de vocês. Todas as vezes, deixa aqui. Eu tomo porque, né, para obedecer. Vou pedir ao luminoso Adonai, Elohim, Yahvé, Alá, Zan, o Deus grego, para que habite a tua casa neste momento, aonde é que você esteja. E que você possa orar no luminoso e falar: Pai, derrama sobre mim tua bênção de cura, de paz, de sabedoria. Tendo a sabedoria, você tem paz interior, você tem saúde, você tem ânimo para trabalhar, o seu pão frutifica. O pão não é o pão da ceia de Jesus, não. É o pão da vida. Isso aqui é um pão. É um pão da vida. E ele te manda os seus enviados, os seus emissários. Teu emissário da parte de Jesus, teu emissário da parte de Buda, teu emissário da parte de Mohammed Ali, teu emissário da parte de Krishna. Gente, teu emissário do icarismo, do protestantismo, teu emissário do espiritualismo, as suas derivadas, porque o espiritismo é derivado do espiritualismo. Preste bem atenção. A Umbanda é derivada do espiritualismo. O espiritualismo do Japão, da China, todos nós somos um só em nome de Deus. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima, que vai ser na metade de agosto. E no final de agosto, deve ser a 14ª aula, dessa 4ª apresentação, que nós comemoramos um ano do início da carta ao Espírito Adolfo Bezerra Menezes Cavalcante, que eu chamo carinhosamente de CRB, que será um livro com um áudio, com um vídeo. Obrigado, Bezerra. Anjo e luz do nosso planeta Terra. Obrigado por ter me ensinado a te amar, a ser amado, e pelo diploma de medicina que você tanto trabalhou para que eu tivesse em minhas mãos. Que agora, em dezembro, eu vou comemorar 45 anos desse ano. E agora eu estou santo pela minha partida, para tentar salvar, curar mais seres humanos. Muita paz.